nós entraremos para dentro da parte prática, que eu acho que vai dar bastante dor de cabeça, porque infelizmente o tratado se espalhou e cada um foi enxergando o tratado de uma forma diferente. Então nós temos aqui várias coisas para corrigir, alguns assuntos que são até um pouco polêmicos, mas que a gente vai tentar da melhor forma possível tratar. Então eu começo dizendo que em 1174 a igreja canonizou São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval foi o maior doutor da igreja em mística mariana. Portanto, todos os santos marianos se espelharam em São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval era tão inteligente que foi convidado para participar de 2 concílios, foi orientador pessoal e particular de 2 papas, e foi o primeiro jovem a ser abade da linha dos mosteiros cistercienses, e chegou a ter 700 monges filhos espirituais. Ele era tão mariano, mas tão mariano, mas tão mariano, que na hora da sua morte ele exclamou: ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. E depois da sua morte, essa frase foi colocada dentro da Salve Rainha, por causa de São Bernardo de Claraval, doutor em mística mariana. São Bernardo de Claraval, então, concluiu aquilo que dizemos ontem. O primeiro céu é Deus, mas Jesus diz que ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Então Jesus é o segundo céu na sua encarnação. Mas como não é tão fácil chegar nele, o primeiro céu seria Imaculado Coração de Maria, porque quem entrar nela, entra nele, porque ele e ela têm um só coração, e ele nos coloca no coração do Pai. Então, a mística de São Bernardo de Claraval diga comigo, ninguém vai chegar em Jesus se não passar por Maria. Diga. Bate no seu peito e diga, ninguém vai chegar a Jesus se não passar por Maria. Fala para quem está do seu lado, ninguém vai chegar a Jesus se não passar por Maria. Se você não concordar, você vai ter que discutir com um monstro chamado São Bernardo de Claraval. 600 anos se passaram. E aparece um outro santo francês, chamado São Luís Maria Grignon de Montfort, que escreveu o tratado. São Luís era tão mariano, mas tão mariano, que desde criança desejava ser um sacerdote de Nossa Senhora. Tanto é que quando ingressou na vida religiosa, colocou Maria no nome. Maria não é nome civil. Ele se titulou São Luís Maria Grignon de Montfort. Ele colocou o nome de Nossa Senhora no próprio nome, morreu com 43 anos de idade, numa santidade espetacular. São Luís, além de místico e muito mariano, também era muito inteligente. E nesse processo de inteligência, ele começou a ler os escritos de São Bernardo de Claraval, de 600 anos antes. E ele diz, gente, se para entrar no coração de Jesus tem que entrar no coração de Maria, qual é a forma correta e profunda de entrar no coração de Maria? Alguém tem que saber. Então alguém dizia, não, é só rezar o terço que está tudo ok. Não, é só rezar o rosário que está tudo ok. É só rezar as 1000 Ave Marias que está tudo ok. Então parecia que se você amasse Nossa Senhora ou cumprisse uma devoção, você já estava dentro do Imaculado Coração de Maria. Então São Luís falou, não, não é tão simples assim. Se para ser de Jesus tem que ser todo de Maria, eu preciso entender como é que é possível ser todo de Maria numa entrega total, tão total, a ponto de você viver com ela um processo de escravidão. Ela é a minha rainha e a minha senhora, e eu sou um súdito, um escravo todo dela.
Então, dentro das suas experiências místicas, algumas delas em processo de doença física, ele, doente, começa a escrever tudo aquilo que Nossa Senhora foi contando para ele, do que seria ser todo de Maria, para cumprir o plano de São Bernardo de Claraval de ser todo de Jesus Cristo. No final das contas, ele descobriu que o que ele estava escrevendo 250 anos atrás de nós e 600 anos depois de São Bernardo de Claraval, que era tão profundo, mas tão profundo, que na oração ele teve uma visão dos demônios mastigando o tratado, devorando os seus escritos com muito ódio, e ele teve uma visão que o demônio jogaria os restos dos escritos mordidos, massagados dentro de um baú. Então São Bernardo de Claraval morre e os escritos São Luís Maria Grignon de Montfort morre e os escritos foram achados 126 anos depois da sua morte. Então, eles foram escritos antes, mas o demônio devorando o tratado com ódio do que São Luís escreveu. E Jesus já tinha dito para São Luís que isso ia acontecer, e Nossa Senhora já tinha alertado que isso ia acontecer. O demônio conseguiu esconder por 126 anos esses escritos, de tão profundo, tão místico, tão teológico esses escritos são. Mas graças a Deus os escritos foram achados, então os escritos foram publicados, e hoje nós podemos estar aqui falando sobre o tratado da verdadeira devoção. Por que verdadeira? Não significa que as outras são falsas, são menores, ou são ruins, ou são paralelas. Existem na Igreja Católica milhares de devoções marianas. Não, o que São Luís escreveu usando a palavra verdadeira é porque ele acompanhou o raciocínio de São Bernardo de Claraval. São Luís, olhando para São Bernardo, disse: a forma mais profunda, mística de cumprir o que São Bernardo quis dizer é isso que eu estou escrevendo. Por isso, verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Uma salva de palmas para o tratado da verdadeira devoção. Pode ser melhor, pode ser melhor. $600 mais 250 mais 126 mais os nossos dias, nós estamos falando aí de um bocado de anos de história. Um bocado de anos de história. Tá. A primeira pergunta que fazemos aqui é: esse troço de consagração mariana é católico mesmo? É só mística? O que a igreja pensa disso? Você já deve ter ouvido essa pergunta. Uma vez um padre me perguntou: mas o que a igreja acha disso? O que Roma acha disso? É teológico ou é visão de alguém? O que a igreja pensa do tratado? Vamos lá então. Papa Pio IX, em 1853, declarou que o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem é imune e isento de todo e qualquer tipo de erro teológico. Então o primeiro Papa que abre a boca para falar do tratado é como se ele dissesse: eu que sou Papa, li e declaro, ex cátedra, não há nenhum erro, nem teológico e nem doutrinário. O que está escrito no tratado é impecável, é teologia mariana pura. Pode aplaudir, pura, pura. Segundo Papa, Papa Leão XIII, em 1888, beatificou São Luís Maria Grignon de Montfort e concedeu indulgência plenária para todas as pessoas que fizessem a escravidão a Nossa Senhora,
sobretudo no dia 8 de dezembro, festa da Imaculada, ou no dia 28 de abril, data da morte de São Luís Maria Grignon de Montfort. E a igreja conta que o Papa Leão XIII morreu no hospital, renovando a sua consagração à Nossa Senhora sob o método do santo que ele mesmo beatificou. Pode aplaudir, pode aplaudir. Então daqui a pouquinho nós vamos falar disso, mas já fica aqui uma deixa. O Papa Leão XIII diz que quem fizer a consagração dia 8 de dezembro ou 28 de abril, recebe indulgência plenária. A culpa temporal dos seus pecados são totalmente apagadas pela sua consagração. Além de declarar isso como Papa, ele declarou isso como o Papa que beatificou o São Luís, e ele também morreu sendo um escravo de Nossa Senhora. Terceiro Papa, Papa Pio X. Papa Pio X disse: eu me inspirei no Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís para escrever as minhas encíclicas marianas, e concedo bênção apostólica a cada fiel católico que lê o tratado. Pode aplaudir também. Quarto Papa, Papa Pio XII, foi quem canonizou São Luís em 1947. Um beatificou, o outro canonizou. Ele disse assim: vejo em São Luís e no tratado uma perfeita doutrina mariana, tão perfeita doutrina mariana que o comparo ao seu compatriota Bernardo de Claraval. Que maravilha! O Papa está canonizando o santo, dizendo: eu vejo que o escrito dele é tão perfeito, mas tão perfeito, é uma teologia tão refinada, tão puro a respeito do que é Maria, que para mim ele é tanto quanto bom quanto o doutor da igreja 600 anos antes, São Bernardo de Claraval. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Quinto Papa, Papa Urbano VIII, que foi Papa antes do tratado existir. Ele foi Papa entre São Bernardo e São Luís, nesses 600 anos. Mas já sentindo uma inspiração do que iria acontecer, que é o tratado, e já olhando para os escritos de São Bernardo sobre a consagração a Maria, ele disse: eu, com essa bula, concedo indulgência a todos aqueles que se tornarem escravos marianos. Pode aplaudir também, pode aplaudir. Sexto Papa, Papa Alexandre VII, que foi Papa depois do Papa Urbano, pouco tempo antes de São Luís escrever o tratado. Também sentindo a mesma inspiração, ele citou a bula do Papa Urbano e disse: eu acrescento indulgências plenárias a todos aqueles que se tornarem escravos de Nossa Senhora. Pode aplaudir mais uma vez. Papa João Paulo II, diga aleluia. Primeira coisa que ele disse: no Tratado da Verdadeira Devoção, eu encontrei muitas respostas para a minha vida espiritual. Segunda coisa que ele disse: o Tratado da Verdadeira Devoção de Maria Montfort foi o meu livro de cabeceira nos momentos de angústia. Terceira coisa que o Papa João Paulo II disse: as verdades teológicas escritas no tratados são
irrefutáveis. Ou seja, ninguém pode mudar o que está escrito aqui. É real, é verdadeiro, é original. Quarta coisa que o Papa João Paulo II disse: São Luís é um teólogo de classe, pois chego à conclusão que o tratado da verdadeira devoção não é um escrito de idolatria mariana, mas é um escrito cristocêntrico, porque percebo que no centro do tratado não está a Virgem Maria, mas está a Trindade e o seu Verbo encarnado. Gente, o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, disse: se alguém acha que se consagrar a Nossa Senhora com esse livro vai virar um mariólatra, porque está idolatrando demais Maria, o Papa disse: eu como teólogo e Papa declaro, o que eu vejo no tratado é que o centro do livro não é a mãe de Jesus, o centro do livro é a Trindade, porque tudo aquilo que está em Maria nos volta para Jesus Cristo. Por causa do tratado, ele colocou como lema de pontificado: Totus tus Mariae. Ó Maria, eu sou todo teu, eu sou todo teu, ó Maria. Foi considerado um dos 3 papas mais marianos da história da nossa igreja. Uma salva de palmas para o Papa João Paulo II. Aí eu devolvo a pergunta para vocês: esse troço de escravidão é católico mesmo? Diga comigo. Pio IX. Não, horrível, horrível. Vou até tomar água. Pio IX, Leão XIII, Pio X, Pio XII, Urbano VIII, Alexandre VII, João Paulo II. 7 papas. Aí eu pergunto para você: se consagrar a Nossa Senhora como escravo é católico ou não? Pode aplaudir. Foi assim então que surgiu e foi aprovado o tratado. Vamos entrar agora então na parte prática. Eu quero repetir o que eu disse ontem. Um curso sobre escravidão normalmente são 6 a 7 pregações. Ontem eu tive uma, hoje 2, são só 3, é menos da metade. Então aqui não é um curso sobre tratado, é apenas uma explanação. O meu desejo aqui é instigar você a querer conhecer mais e correr atrás. Não sou o dono da verdade. Nesses 15 anos que eu já sou consagrado e que eu já lido com todas as militâncias consagradas do Brasil e fora do Brasil, eu quero então pontuar algumas coisas práticas com vocês. Depois eu quero ver com o padre, eu não sei como é que ele quer fazer isso, mas nós vamos tratar de algumas coisas que podem surgir dúvidas. Vai anotando as suas dúvidas. Eu não sei se a gente no intervalo coloca uma caixinha, ou se a gente passa um microfone no meio de vocês, eu não sei. Mas talvez até o final do dia a gente separar um tempinho para responder alguma dúvida que não foi respondida com o que nós vamos falar aqui, ok? Fala para quem está do seu lado, presta muita atenção no que ele vai falar. Primeira coisa então para fazer a total consagração: comprar um livro e ler. Aí você me diz: isso é óbvio, né, Moisés? Você deve estar achando que eu sou idiota. Não é óbvio não. Tem gente pegando tratado emprestado dos outros. Então, se o Papa João Paulo II disse que o tratado era livro de cabeceira, se é livro de cabeceira, o tratado é seu. Você tem que rasgar ele, escrever nele, chorar nele, ler todo dia. Tem exercício para fazer. Parece que o meu item aqui é idiota, mas não é. Fala para quem está do seu lado: você tem que comprar. Já te adianto, é barato? Não. Ah, deve ter na livraria da esquina ali R$10. Não, não é uma novena. Não é. Nem sei quanto está custando hoje. Você pode comprar de qual editora você quiser.
Os escritos aprovados para a tradução da língua portuguesa são todos iguais. Até as páginas que são citadas são iguais. Então, qualquer editora que tenha imprimatur para imprimir o tratado, os escritos são traduzidos do original. Eu uso esse da Vozes, eu já tive um outro mais azul claro. Existe uns com capa dura, existe algumas pessoas do Brasil que traduziram, enfim. Então, primeira coisa é comprar. Segunda coisa, ler. Aí você vai dizer, é claro, né, Moisés? É claro não. Hoje tem uma galera fazendo a consagração sem ler. É a mesma coisa de você casar com uma pessoa que você nunca viu. Fala para quem está do seu lado, se não ler, não pode se consagrar. Não, horrível. Abre pelo menos a boca para me ajudar. Fala para quem está do seu lado, se não ler, não pode se consagrar. Eu tenho autonomia para poder dizer que quem consagrou sem ler, a consagração é inválida. Eu não tenho, mas na minha opinião é. É a mesma coisa de eu casar com a minha esposa pela internet e conhecê-la no dia da lua de mel. Constitui sacramento? Não. Então como é que você vai casar com alguém que você não conhece? Eu, aliás, acho que ninguém poderia se consagrar tendo lido o tratado uma vez só. É tão profundo, mas tão profundo, que eu já li o tratado mais de 5 vezes. Eu já sou escravo há 15 anos e tem coisa do tratado que até hoje eu não entendo. E olha que eu estudo pra caramba. Esses dias eu montei uma pregação minha no canal sobre capital de graças. Eu demorei 15 anos para entender o que era capital de graças. Gente, a palavra capital de graça é uma frase do tratado. Daria um retiro de 7 dias. Então tem gente fazendo escravidão sem ler. Tem gente fazendo escravidão que lê uma vez, não entendeu bulufas nenhuma. Eu aconselho sem pressa. Compre o seu tratado, leia uma vez, você não vai entender nada. Leia 2 vezes, cria intimidade, faça um processo de namoro, faça um processo de noivado. E agora que você tem intimidade com o livro na mão, você diz, acho que está na hora de eu me consagrar. Quem está me ouvindo, diga amém. Aí a pergunta que fazemos, é fácil ler o tratado? Não. Tem gente que está 1 ano tentando, não consegue passar da página 10. Porque é um combate tão grande, mas tão grande, que eu conheço gente que está 5 anos tentando consagrar e não consagra porque não consegue nem ler. Fala para quem está do seu lado, é por isso que ele ficou escondido 126 anos. Alguém está me ouvindo? Tá. Posso continuar? Estou indo bem? Não tiver, me fala também que eu estou doido para ir embora, eu já vou. Segunda coisa. Você precisa se consagrar quando você se sentir preparado. O que eu vou falar aqui é um problema nacional. Eu, Moisés, acredito que a pessoa deve se consagrar quando ela já está numa busca espiritual tão profunda que ela está com sede de algo mais, e ela entende que a consagração é o algo a mais que ela sonha. Então, na minha opinião, o tratado não é para gente de primeiro amor. Os maiores escândalos que nós estamos tendo pelo Brasil é isso. Até ontem o rapaz era usuário de droga, está todo tatuado. Aí foi num retiro, numa chácara de jovens. Chegou lá, rezaram na cabeça dele, foi batizado no Espírito Santo, chorou, gritou, vomitou, arrancou o piercing, arrancou a tatuagem. Semana que vem ele estava na igreja. 3 meses depois, ele se consagrou a Nossa Senhora. Ele não sabe nem o que é missa, ele não tem uma Bíblia, ele não tem conversão ainda. Ele está no primeiro amor, ele está no fogo de palha, ele não passou pela prova, ele não conhece uma vida pastoral, ele não sabe nem quem é o padre da paróquia que ele mora, e ele se tornou escravo mariano. Amanhã ele dá uma deslizada e volta para a droga de novo, volta para o crime de novo, e todo mundo vai dizer, tá vendo? Esse povo mariano aí é tudo charlatão. Hoje está com corrente no braço,
amanhã está no mundo de novo. Não é o pessoal mariano. Irresponsável é quem deixou esse moleque recém-convertido se consagrar. Ele primeiro tem que amar Jesus, amar a igreja, para num processo de busca intensa dizer: ainda falta alguma coisa para me preencher. A gente diz: então eu acho que é hora de você conhecer o tratado. Pode aplaudir, irmã, você? Aí você me pergunta: por que isso então não cria uma norma? Porque ninguém é dono do tratado, ninguém manda nele. Se eu mandasse, eu ia pôr norma. Se você não tem vida pastoral, não tem vida paroquial, você não paga o dízimo, você não está em pastoral nenhuma, você vai consagrar para quê? Primeiro aprenda a ser católico, para depois você querer algo a mais. Aí você fica em casa só assistindo pregação dos outros na internet, sentando o pau no Papa, falando de coisas que você não sabe, não paga dízimo, só vai na igreja comungar e dá as costas. Você não ajuda em nada, mas é escravo mariano. Você é escravo de você mesmo, de Nossa Senhora você não é. Então eu acredito que a pessoa, para se tornar um escravo mariano, é um passo número 2. É tipo o jovem rico: Senhor, está faltando alguma coisa. E Jesus falou: observa os mandamentos. Ele diz: eu já estou observando tudo, mas me falta alguma coisa. E Jesus falou: então vai e vende tudo que tem e me segue. E o jovem foi embora. Eu acredito que é assim. Eu já rezo o rosário, eu já tenho comunhão, a minha confissão está em dia, eu já vivo castidade, eu não uso mais roupa do mundo, eu não escuto mais música profana, eu já vivo uma vida coerente, eu já estou na pastoral, o meu padre já é o meu confessor, está tudo certinho, mas eu sinto que eu preciso dar um passo número 2. Estou te dando de presente o tratado. Aqui você vai achar as respostas que você quer para uma vida espiritual mais profunda do que você quer. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então a maioria dos problemas que nós estamos tendo pelo Brasil, repito, gente está se consagrando sem ler, gente está se consagrando ainda no primeiro amor, gente que não tem vida paroquial está se tornando escravo, aí fica na internet analisando padre, bispo e sentando o pau nos outros em nome de uma escravidão que ele desconhece, porque ele ainda não entendeu o processo. Então você tem que fazer a escolha pela escravidão num processo de mudar de nível. É uma busca mais mística, mais profunda. Fala para quem está do seu lado. Número 2. Uma outra galera faz parte desse tópico. Começou a se consagrar para o modismo. É um outro problemaço também. Todo mundo está indo, eu vou também. É por isso que aqui não está cheio, entende? É por isso que é quem tem vontade, é um chamado pessoal. Você pode conviver do lado de um escravo mariano e não sentir vontade ainda de ser. Mas o problema do modismo é isso. Ciclano está indo, todo mundo está indo, eu vou também. Então todo mundo começou a se consagrar. Aí há 5, 8 anos atrás, a gente começou a celebrar uma maciça consagração. Nossa, na cidade tanto tem 200 pessoas se consagrando. Nossa, na missa tal tem 150 se consagrando. E a gente ficando feliz. Mas quando você olhava a cara da galera, muito jovem, adolescente, gente sem preparo, pessoas ainda cru na caminhada, e muita gente foi se consagrando de tabela, na carona dos outros, no modismo. O que acontece com essas pessoas? Chegaram na paróquia e começaram a dar trabalho. E os padres me perguntavam: Moisés, que troço é esse de escravidão mariana? Porque eu atendo aqui na paróquia um povo que usa corrente em tudo quanto é lugar, mas as confissões deles são tão pesadas, a vida deles são tão promíscuas, que eu não sei para que eles usam essas correntes, porque nem conversão eles tiveram ainda. Será que não é um modismo? E era um modismo, sim. Fala para quem está do seu lado: você tem que se consagrar quando você sentir que é a hora de se consagrar. Terceira coisa que precisamos aprender: esse medo que nós temos da palavra escravo.
Aqui existem alguns raciocínios bíblicos e teológicos muito sensatos. O primeiro raciocínio é o seguinte: quando o anjo Gabriel vai anunciar a Virgem Maria, ela dá uma resposta. E qual é a resposta dela? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. O original da tradução não é serva, o original é escrava. Tanto é que nessa Bíblia minha aqui, Nossa Senhora responde: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. Então, a Virgem Maria, na tradução original, foi a primeira a se declarar escrava de alguém. E ela se declarou escrava de quem? De Deus. E o detalhe de São Luís é esse. Você vai ler na carta que você vai ter que ler no dia da sua consagração. Metade da carta não fala de Maria, metade da carta fala: eu que fui infiel ao meu batismo, eu que não cumpri os votos que eu fiz com Deus, e é por isso que agora eu quero me tornar escravo de Jesus Cristo, sabedoria encarnada por meio de Maria, que foi a primeira